uma vez na tela de configuração aqui de layouts, campos e módulo, do módulo que você quer trabalhar, no nosso caso leads, a gente consegue fazer algumas operações de reorganizar o layout, tá? O que isso vai incluir? A gente pode reorganizar os campos, a ordem dos campos. Então vamos supor que temperatura eu quero que fique aqui na primeira linha à direita. Então eu venho nessas bolinhas, eu arrasto para onde eu quero e solto onde eu quero. Tá? E aí o sistema ele vai avisar que a gente precisa salvar as alterações. Por quê? Ele entende que quando a gente está reorganizando campos, muitas vezes a gente quer primeiro reorganizar para a gente ter uma ideia de como vai ficar e a partir de então a gente salva o layout. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou satisfeito. Eu quero temperatura aqui mesmo. O que eu posso vir em salvar layout? Eu vou recarregar a página só para vocês verem que por ter reorganizado, mas não clicado em salvar layout, o font lead continua no mesmo lugar, temperatura também. Mas se eu salvar o layout, voltar para minha tela de leads e recarregar a página, vocês vão notar que esse font lead vai sumir daqui e vai aparecer temperatura. E aí o font lead foi jogado para baixo, assim como ele aparece aqui. Então, nós podemos reorganizar campos desta forma, tá? Puxa, reorganizei, mas não quero. Eu posso voltar para a posição original, certo? Ou eu posso, vamos supor que eu mexi bastante coisa, não gostei como ficou, eu posso recarregar a página, que ele vai descartar as alterações que foram feitas, ok? Então, essa é a primeira questão da reorganização. Nós conseguimos também jogar campos que estão em um bloco, no caso detalhes lead, para outro bloco. Por exemplo, eu vou jogar nesse novo bloco aqui. Se eu vier aqui e arrastar aqui para dentro e soltar, ele vai sair do detalhes lead e vai passar para o novo bloco. E aí, uma vez que a gente salvar o layout, vamos ver aqui em lead novamente, recarregar a nossa página, ele já vai aparecer o ticket médio aqui em novo bloco, ao invés de em detalhes lead. Então é assim que a gente organiza campos. E de igual forma a gente consegue organizar blocos. Então vamos supor que o dados do contato, eu queira colocar ele antes do detalhes lead. Então joguei o dados contato primeiro e aí o detalhes lead aqui em segundo. Tá? E aí no bloco a gente não precisa salvar. O bloco ele já salva após cada alteração que a gente fizer dentro do sistema. Okay? Por último, da questão de layout, é a questão de colapsar o bloco. Então, o que é colapsar o bloco? Aqui, vocês podem ver, deixa eu cancelar, quando a gente está na tela de visualização e não da edição, como eu estava agora há pouco, a gente tem essa opção de minimizar os dados, que o sistema chama de colapso. Tá? Então, a gente pode colapsar ou a gente pode expandir. O que esse campo ele vai definir, colapsar o bloco? Ele vai falar se, por padrão, esse bloco está colapsado ou não, ou ele vai estar expandido. Então, vamos colapsar os dois primeiros. Eu vou recarregar a página com Ctrl+Shift+R, porque ele limpa o cache. Tá? Em algumas modificações no sistema, é interessante a gente testar utilizando Ctrl+Shift+R. No caso de colapso de bloco, é interessante utilizar isso, porque vocês podem ver que aqui, de início, ele colapsou o detalhes lead e colapsou o novo bloco. Ótimo. Então, tá da mesma forma que a gente colocou. Tá? O dados do contato ainda não. Recarregar mais uma vez com Ctrl+Shift+R. E ele veio aqui, né, agora eu cliquei, mas ele veio aqui para minimizado. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com layout dentro do sistema.